Vamos mergulhar de cabeça em uma das leis mais críticas e, honestamente, perigosas do poder, a Lei 19. Porque, num mundo onde as aparências quase sempre enganam, não saber com quem se está lidando não é só um descuido, é um risco que pode custar muito, muito caro. Pensa bem, por um instante, aquela pessoa com quem se negocia, aquela que é alvo de uma crítica, ou até aquela que é simplesmente ignorada. Será que a gente conhece de verdade o terreno que está pisando? Julgar os outros é um jogo de apostas altíssimas, e a verdade é que muita gente joga esse jogo de forma bem descuidada. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. Um único passo em falso, uma ofensa que cai no colo da pessoa errada, um julgamento apressado, e pronto. Isso pode acender o pavio de uma vingança que vai queimar por uma vida inteira. O estrago pode ser gigantesco. No fundo, essa lei é um princípio de sobrevivência. É sobre se tornar um verdadeiro caçador da psicologia humana, de entender a presa antes de fazer qualquer movimento. O ponto central é o seguinte: as pessoas não são todas iguais. Algumas, quando ofendidas, respiram fundo e seguem em frente. Outras, no entanto, essas são diferentes. São profundamente orgulhosas, implacáveis. Elas vão guardar o rancor, esperar com a paciência de Jó e podem dedicar a vida para acertar as contas. Ofender uma pessoa dessas é como acender um pavio que simplesmente não dá para apagar. E aqui, a coisa fica ainda mais traiçoeira, sabe? É que essas pessoas perigosas raramente parecem perigosas. Elas podem ter um ar inofensivo, quieto, até de fraqueza. Mas por baixo dessa fachada de cordeiro tem um lobo ali, só esperando o momento certo de agir. O segredo, então, é aprender a enxergar através dessa pele. Agora, nada explica melhor uma lei do que ver o que acontece com quem a quebra. Vamos dar uma olhada em dois exemplos históricos que são verdadeiras aulas sobre o perigo de não seguir essa regra. Pensa na cena. Século XIII. O Shah Mohammed, líder de um império gigantesco, olhou para Gengis Khan e viu o quê? Um chefe tribal qualquer, um novato arrogante vindo do leste. Ele não podia estar mais errado. A percepção dele era de um cordeiro, mas a realidade era o maior lobo que já existiu. Esse erro de julgamento do Shah virou uma bola de neve que levou à ruína total. Primeiro, Khan ofereceu paz, comércio. A resposta? Desprezo, ataque à caravana. Khan tentou de novo pela diplomacia, pedindo justiça. A resposta foi um insulto mortal, a cabeça do embaixador. Cada passo foi mais um prego no caixão do império, que Gengis Khan, no fim das contas, simplesmente varreu do mapa. Essa foi a mensagem final de Khan para o Shah. Chega a dar um arrepio. Não era uma ameaça vazia, era uma constatação. O Shah ofendeu o orgulho de um homem que media seu poder em honra e respeito. O preço, o império e a própria vida. Agora, vamos dar um pulo no tempo para um erro de um tipo diferente. Não foi um erro de guerra, mas de psicologia. O famoso negociante de arte Joseph Tuvin queria vender suas obras para um dos homens mais ricos do mundo, mas ele falhou na tarefa mais básica de todas: entender o seu alvo. E o alvo era Henry Ford, o homem que construiu um império baseado na eficiência, na praticidade. Ford não estava nem aí para o prestígio da arte europeia. Ele queria saber se as coisas funcionavam. Ele era um pragmático até o último fio de cabelo. Duvin tentou impressionar Ford com livros caríssimos, mostrando as obras que queria vender. E a resposta do Ford é uma aula sobre não conhecer o público. Para ele, a cópia bonita no livro já servia, o valor do original era zero. Duvin apelou para o status, quando devia ter apelado para a utilidade ou para a história de uma forma que Ford entendesse. A venda, claro, foi um fiasco completo. Então, o que a gente aprende com o conquistador mongol e o magnata dos carros? A lição é exatamente a mesma. É preciso pensar como um caçador, e não como um amador que atira no escuro. Essa frase do Lord Chesterfield vai direto ao ponto. Dá para prejudicar os interesses de alguém e, com o tempo, a pessoa perdoa. Mas quando se insulta o orgulho, a inteligência, a dignidade, aí a ferida não cicatriza. O ego, meu amigo, tem uma memória de elefante e é implacável. Portanto, a jogada é essa. Antes de qualquer ação, tem que fazer o dever de casa. É preciso investigar, observar, escutar, entender as vaidades, as inseguranças e, principalmente, o tipo de bicho com que se está lidando. Só depois disso é que dá para traçar um plano seguro e eficaz. E para fechar, um ponto final sobre esta lei, que é um pouco diferente das outras. Ela é absoluta. Não existe absolutamente nenhum benefício em agir às cegas. Nenhuma vantagem em não saber com quem se está lidando.
A ignorância, nesse jogo, não é uma bênção, é suicídio estratégico. É uma lei para ser seguida sempre, sem nenhuma exceção. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica para reflexão. Na vida, nas interações do dia a dia, será que estamos sendo bons caçadores? Estamos conseguindo, de fato, enxergar a diferença entre a aparência inofensiva e a natureza perigosa? Porque, no final das contas, essa habilidade pode ser o que separa o sucesso da queda. Fica aí a reflexão.